as notícias estão explodindo nas principais manchetes, nas principais mídias, né, nas principais jornais de todo o país. E nesse momento, gente, tá? Aqui nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, há poucos segundos, acabou de explodir uma bomba gigante, tá? E eu só digo uma coisa pra vocês, gente, tá? A política e o judiciário brasileiro, principalmente, não é para amadores, gente, tá? Essa bomba gigante acabou de explodir e deixou o Brasil inteiro de surpresa. E eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado mexendo, vai ficar de queixo caído com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui neste exato momento. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações, as notícias mais impactantes que foram divulgadas aqui há poucos instantes, eu resumi ela para trazer para vocês. Então esse vídeo está recheado, lotado de novas informações que eu vou atualizar vocês a partir de agora nesse vídeo de forma rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, bem rapidamente. Só quero convidar você que está do outro lado mexendo a se inscrever aqui nesse canal. Afinal de contas, né? Muitas pessoas eu sei que não se inscrevem aqui nesse canal porque acham que tem que pagar alguma coisa, algum valor. Gente, para se inscrever aqui é totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada. E é muito rápido, simples e fácil. Só você olhar aqui embaixo, tá? Na sua tela. Você vai ver a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, é só clicar em cima. Clicou, já está inscrito automaticamente e gratuitamente aqui no nosso canal. Ó, aqui você vai ser muito, mas muito bem-vindo. Quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado? É só você se inscrever aqui nesse canal. Pessoal, logo de cara, gente, o Bolsonaro também fez uma revelação bombástica nessa mesma entrevista que eu vou trazer logo em seguida a esse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, porque é um dos melhores vídeos que você vai assistir esse dia de hoje. Vejam só, gente. O próprio jornalista da Globo News simplesmente... O que ele diz, né? Este governo está tão perdido que o pessoal da Globo News não está mais conseguindo passar pano. Ou seja, o próprio jornalista aqui dentro da Globo News destroçou essa gestão fracassada do Lula, que não tem mais como esconder. É um fracasso tão, mas tão gigante que eles não estão conseguindo mais fazer malabarismo, não estão conseguindo mais passar pano, não estão conseguindo mais livrar a cara do Lula da Silva. Tá difícil, tá uma coisa impossível. Mesmo o Lula jorrando milhões e milhões dentro do grupo Rede Globo, são tantos fracassos que eles não estão encontrando. Gente, será que tem uma notícia boa desse desgoverno Lula pra gente passar aqui pro telespectador? Não tem. Aí o que resta? Trazer a verdade. E trazendo a verdade, eles são obrigados a detonar e destroçar o governo Lula, que está em desespero sem precedente. O próprio jornalista aqui acaba de revelar o grande desespero do Lula com todos esses estragos que aconteceram aí nas últimas semanas. Vejam só o desespero. O governo primeiro acordou tarde para um problema que muita gente vinha falando aqui em Brasília. Não é de hoje que empresários falam sobre isso, economistas falam sobre isso. É estranho a demora para o governo entender que isso estava tirando popularidade do presidente e gerando mau humor na população. Não é de hoje. Então o governo demorou muito. Será que fosse Sidônio que lembrou? Gente, olha, na verdade o que está acontecendo é o preço do alimento que está caro aí, viu? Então parece que o governo acordou para um momento que não tem muito o que fazer agora. Não há o que fazer, né? O que você poderia fazer foi o que a Ana disse, mexer no câmbio. O governo resiste a adotar novas medidas fiscais para derrubar mais o câmbio. Agora, estão falando em chamar, Andréia, esse filme eu já vi várias vezes, não dá em nada, né? Para uma transferência de responsabilidade. Vamos chamar produtores em Brasília, vamos chamar donos de supermercado em Brasília, vamos chamar frigoríficos, vamos chamar a rede de distribuição em Brasília para conversar, para checar quais são as medidas que devem ser adotadas. Gente, não dá para inventar a roda, né? É mecanismo de mercado. O governo prometeu hoje que, olha, o preço dos alimentos que estiver muito caro aqui dentro e lá fora estiver mais barato, vamos reduzir a alíquota de importação. Não vai encontrar quase nada para importar. Esses produtos que estão subindo mais aqui no Brasil estão mais caros lá fora também. Subiu no Brasil porque subiu lá fora também. Então isso não soluciona. Pode solucionar pontualmente, mas por questão de quebra de safra no Brasil, aí o problema é localizado no Brasil, né? Você teve um problema de produção no país, então vamos importar produtos. É caro, então vamos baixar a alíquota de importação. Mas o fenômeno atual é diferente, né? Quando você teve os eventos climáticos extremos, tudo bem, mas agora não. Agora o problema é o câmbio. E o preço está subindo aqui e lá fora. Isso não resolve. Nada de intervenção. Essa palavrinha que gerou toda essa confusão nesta semana. O ministro Rui Costa estava querendo falar sobre o governo ia intervir para adotar medidas. Aí falou intervenções. Aí complicou tudo. Isso gera ali uma reação negativa muito forte. E agora, Andréia, estão fazendo mais espuma, porque a solução está logo ali, que é uma safra boa, e a solução que está dentro de casa
eles não querem enfrentar. É a questão do câmbio. O Banco Central vai ajudar semana que vem, André? É a questão do corte de gastos que o Lula não quer pagar, né? O Lula não quer cortar gastos, isso faz com que a inflação... O povo está sentindo muito, gente. Esse desespero aqui dos jornalistas, né, militantes de esquerda, que estão vendo o desespero do governo Lula. Então, aí o ministro vai lá, fala sobre essa questão, fala em intervenção, uma palavra que o povo brasileiro tem horror a essa palavra, intervenção. Falou nessa palavra, o povo brasileiro já vira a mesa e, cara, o que tá acontecendo? E assim, gente, é muito grave, é muito mais grave, gente. Eu acho que o povo nunca sentiu tanto no bolso quanto agora, neste exato momento, e isso tá custando muito caro pro Lula, que tá aí sapateando, tá fazendo malabarismo, tá tentando fazer absolutamente tudo e não consegue. A inflação tá aí do mesmo jeito já há praticamente meses, né? E não sai solução, simplesmente não sai solução. Agora, essa questão do governo terceirizar a responsabilidade. Guardem bem essa frase, terceirizar a responsabilidade. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação sobre essa questão aqui pra vocês. Porque agora, deixa eu trazer o Bolsonaro de novo, gente. Mais uma vez aqui, Bolsonaro acaba de mandar um recado reto e direto pro Brasil e para o mundo, gente, tá? Fato, eu sou o maior líder da direita na América do Sul, afirma Bolsonaro. Isso talvez explique muito da perseguição contra ele. Vejam só o recado que o Bolsonaro acabou de mandar. Abuso de poder político, não usei estrutura nenhuma do 7 de setembro para me dirigir à população. Tá? E ter uma eleição alijado de mim, que quer alguns queiram ou não. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul. Queria concorrer às eleições, como Maduro concorreu o ano passado na Venezuela, sem os dois principais opositores, que era a Maria Corina e o Capriles, e ficaram inelegíveis por 15 anos. Por quê? Qual foi a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma coincidência com o Brasil? Eu até cumprimento o Daniel Ortega, porque pelo menos ele é mais sincero. Lá a oposição não concorre, não por inelegibilidade, mas pelos 7 opositores estarem presos. Acusação, atos antidemocráticos. Muito fácil, né, o Daniel Ortega. Tipo assim, a oposição, 7 presos, né? 7 presos. Vocês acham mesmo que tem alguém que teria coragem de concorrer, ser oposição ao Daniel Ortega ali na Nicarágua, gente? Com seríssimos riscos de serem presos, como aconteceu com os últimos 7. Concorrer dessa forma é muito fácil, é muito simples, né? E parece que aqui no Brasil está se caminhando para isso, né? Para derrubar Bolsonaro, vamos prender Bolsonaro, vamos deixar inelegível. É assim, gente, tá? A esquerda, ela é assim, tá? A ditadura funciona assim. Se eu não consigo vencer, eu vou derrubar. Né? É o que o ditador Maduro fez, eu vou derrubar. É o que o Daniel Ortega fez, se eu não posso vencer, eu vou derrubar. Lá fez pior, prendeu 7 opositores que tentaram se levantar contra ele, concorrer com ele, foram tudo preso. E são amigos de Lula da Silva, né? Ortega, ditador Maduro, você vê um naipe, o tipo de gente que cerca Luiz Inácio Lula da Silva. E, mais uma vez, Bolsonaro mandou recado. O líder da direita sou eu, Jair Messias Bolsonaro. Recado dado. E agora, gente, olhem só essa notícia que foi divulgada aqui pela... Inacreditável a gente dizer isso, mas a cada dia que passa a gente tem visto críticas contra Lula, até mesmo dentro da Globo News, a mais governista de todas, porque nem eles têm aguentado tantos erros, falhas, gafes do governo Lula, a ponto de até mesmo a própria Daniela Lima, uma das maiores portas-vozes desse desgoverno e dos ministros do STF, ter detonado Lula ao vivo. Fica aqui comigo que eu já vou te contar, já vou te mostrar isso e já vai curtindo o vídeo porque você vai gostar de ver mais uma vez o desgoverno Lula tomando porrada atrás de porrada, porque eu vou fazer agora um retrospecto histórico breve para vocês sobre o que já aconteceu neste ano que resultou nisso. Já aconteceu tanta coisa, gente, em janeiro, que parece, olha, que a gente está no final do ano. Fica aqui comigo então que eu vou te mostrar quais foram as 5 porradas que o governo Lula já tomou em 2025 e lá no final eu vou te mostrar a Daniela Lima detonando o Lula por conta disso. Bora então começar aqui a nossa retrospectiva histórica com a primeira grande porrada que o governo Lula tomou em 2025, que foi a polêmica do Pix. O Lula começou o ano sofrendo uma derrota absurda e histórica para a direita, depois de toda a polêmica sobre o monitoramento do Pix, com os brasileiros país afora se revoltando com a possibilidade de terem suas movimentações financeiras monitoradas para futuras cobranças de impostos sobre a renda daquilo que eles movimentaram. E isso, por si só, já tinha se tornado uma crise gigantesca para o governo.
Mas, como se não bastasse isso, o governo tomou uma segunda porrada à parte, que foi o vídeo do Nicolas Ferreira, que teve mais de 300 milhões de visualizações apenas no Instagram e que potencializou ainda mais a revolta da população com a sanha arrecadatória do governo Lula. O vídeo do Nicolas, ele simplesmente engoliu o governo a ponto dele fazer algo que acabou se tornando a terceira porrada, que foi o recuo na vigilância do Pix. A crise, gente, foi tão grande que chegou ao ponto de a Receita Federal ter que revogar a instrução normativa que ampliava aquela vigilância sobre o Pix. Essa foi uma derrota humilhante e vergonhosa para o governo, que mostrou como que eles são analógicos, atrasados, ultrapassados e como as ideias do PT, da esquerda e dos progressistas não têm aderência na maioria da população brasileira, que é conservadora, o que aumenta, é claro, o engajamento digital dos políticos e influenciadores de direita. Então, além de existir um fato aí, um problema grave de comunicação do governo, porque eles são péssimos nisso e eles não têm uma conexão mais profunda com a maioria conservadora, tem um problema também de conteúdo, porque a maioria do país não concorda com as ideias petistas. E essa é uma das razões pelas quais eles são tão autoritários e eles precisam forçar a goela abaixo as suas ideias por dois meios. O primeiro meio é qual? A judicialização. É usar o Supremo e não o Congresso. Não o Congresso que é representado por uma população de maioria conservadora, um Congresso majoritariamente conservador, aí o governo vai recorrendo ao Supremo que atropela o Congresso. E o segundo meio é o da censura e o da pretendida regulamentação das redes sociais, que pode piorar a censura que já existe. Ok, e aí, gente, a gente teve uma outra porrada, a quarta, infligida pelo próprio governo. E qual foi? A contratação do Sidônio Palmeira, o marqueteiro de Lula da campanha, para o lugar do Paulo Pimenta na Secom. Gente, o Paulo Pimenta, ele foi extremamente incompetente e autoritário na Secom. Basta lembrar que a resposta dele para tudo era colocar a Polícia Federal para silenciar a oposição e calar os críticos instaurando inquéritos. Mas, Elton, por que você está dizendo que o Sidônio na Secom foi uma porrada no governo? Isso foi uma ação do governo. Gente, porque até agora o Sidônio ele não mostrou para que veio. Aliás, o que ele fez até agora me pareceu muito mais um tiro no pé do que a ação de um suposto gênio do marketing. Para remediar a crise, o genial Sidônio mandou o governo fazer uma campanha de 50 milhões de reais para dizer que o Pix não vai ser taxado. Isso 2 semanas depois o governo voltar atrás e revogar a instrução normativa da Receita. Ou seja, quando a campanha já é absolutamente inútil e não tem mais relevância nenhuma para a população, pois o povo já voltou sua atenção para outros problemas. É realmente, gente, um show de competência e mais, de desperdício de dinheiro público. A gente está falando aqui de 50 milhões de reais. E aí ele chega na quinta porrada no governo, que foi a crise da xepa. Uma outra solução que o Lula arrumou, depois de toda essa crise, foi dizer que nenhuma medida do governo vai ser anunciada mais para a população sem passar pela aprovação prévia do Palácio do Planalto. E aí o que aconteceu? Rui Costa, o ministro da Casa Civil de Lula, deu uma entrevista para a Globo News e fez exatamente o que o Lula disse que não era para fazer. Anunciou uma medida do governo sem a aprovação expressa do Planalto, dizendo que Lula ia interferir no preço dos alimentos para fazer baixar os preços. Logo a imprensa descobriu que o que o governo estava querendo aí era aumentar, na verdade, a data de validade dos alimentos, para que eles ficassem nas prateleiras mais tempo, e assim evitar o desperdício e segurar os preços. Ou seja, em vez da picanha e cerveja caindo do céu, o governo ia dar comida vencida para o povo, principalmente para os pobres, que são os que mais sofrem com a inflação. Pronto, gente, foi o suficiente para que chovesse não picanha e cerveja, mas sim meme atrás de meme nas redes sociais sobre mais essa nova atrapalhada do governo Lula. Essa medida anunciada não durou nem uma semana e o governo já voltou atrás, dizendo que não vai mais fazer isso de alterar a data de validade. É humilhação atrás de humilhação, e dessa vez nem a Daniela Lima aguentou, que é uma das jornalistas mais governistas que existem, para ser bem generoso com ela. Ela foi para a Globo News, então, e ela detonou Lula, dizendo que a culpa por todos os erros de comunicação do governo é dele. Ela disse que ver o problema é fácil. Todos nós conseguimos apontar os problemas, mas o que se espera de Lula é que ele lidere soluções para o país, o que evidentemente não está fazendo. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui todos, e aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa você me joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim. E de todos os outros também. É um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Porque virou um negócio muito difícil.
É ela que vai resolver isso? Não, esse tá longe de ser o maior problema do governo e tá longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele tá hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não... Gay pela primeira vez, surpreendentemente, concordando com a Daniela Lima. Quem diria, hein? Quem diria? Concordando com a Daniela Lima. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que o principal culpado pela crise do governo é o próprio Lula? Conta aí pra mim nos comentários. Informação na tela. Gente do céu, quando eu tive acesso a essa informação, eu fiquei de queixo caído. Realmente tem dado orgulho essa indicação do Bolsonaro. Por incrível que pareça, em alguns pontos está acertando. Mendonça peitou Lula, gente, tá? Ó, Mendonça suspende decreto de Lula que homologou terra indígena em Santa Catarina. Tá aqui. André Mendonça, indicado por Bolsonaro, peitou o homem. O ministro André Mendonça, do STF, suspendeu a demarcação da terra indígena Todo Imbu, em Santa Catarina. O presidente Lula assinou o decreto de homologação na área em 4 de dezembro de 2024. O que aconteceu? A terra Todo Imbu fica em Abelardo Luz. Uma portaria de 2007 da FUNAI reconheceu o território como de ocupação tradicional dos indígenas. Já a homologação, última fase do processo demarcatório, foi assinada em 2024. Mendonça suspendeu as duas medidas na segunda-feira, dia 20. Ministro atendeu o pedido do estado de Santa Catarina no município, e de industriais agropecuários da região. Eles alegam que a demarcação do território contraria a ordem do ministro Gilmar Mendes de abril de 2024, que suspendeu todos os processos relacionados ao marco temporal das terras indígenas. Embate sobre o marco temporal ainda não foi resolvido, tá? O STF atestou a inconstitucionalidade da tese, mas o Congresso aprovou o projeto de lei para instituir a medida. Depois disso, Gilmar Mendes instalou uma mesa de negociação na corte e suspendeu a tramitação de ações relacionadas ao tema até que se chegue a um consenso. A decisão de Mendonça é liminar, válida até o julgamento de mérito. Sabe-se que a medida visa proteger a segurança jurídica, evitando consolidar decisões judiciais que, após eventual definição em sentido adverso pelo plenário da corte, se revelem irreversíveis ou de difícil reversão. Que coisa, hein, gente? O Lula deve ter ficado furioso. Gente do céu, como o Lula deve ter ficado furioso, porque realmente aqui o André Mendonça peitou e derrubou, hein? Suspendeu o decreto de Lula da Silva. Que situação, hein, gente? Próxima informação na tela também tem a ver com o Eduardo Bolsonaro. Talvez pode ser o futuro presidente do Brasil, né, gente? A gente nunca sabe. Trump nos encoraja e Lula não pode bater de frente com os Estados Unidos, diz Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira, que o retorno de Trump ao poder encoraja a direita brasileira e encurrala o governo do presidente Lula. A eleição do Trump nos encoraja a seguir adiante. Os países andam lado a lado em questões políticas. Mas o mais importante é que o Lula não poderá bater de frente com os Estados Unidos. O governo Lula perde o governo Biden como Biden como aliado. São outros tempos na questão que estão chegando, novos tempos que estão chegando, ou seja, Lula completamente encurralado agora com o Donald Trump sendo presidente dos Estados Unidos, um presidente de direita, aliado do Bolsonaro, do clã Bolsonaro. As notícias não são nada boas, então, aí para Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Eduardo Bolsonaro, tá? Não dá. Lula não pode bater de frente com os Estados Unidos, uma vez que o próprio Donald Trump já disse, né? O Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. Pessoal, vocês se lembram daquela questão do jornalista da Globo, né? Diz que terceirização de responsabilidade. Cabe muito bem aqui nessa informação. O governo Lula culpa clima por inflação e prevê melhora com super safra. Ou seja, a culpa nunca é da gastança desenfreada do Lula da Silva e da Dona Esbanja, né? Do Lula que, tipo assim, arrecada X e gasta 2, 3 vezes mais. A culpa nunca é do Lula, né? Agora a culpa é do clima. O governo culpa clima. Que coisa, hein, gente? Uma hora a culpa é do Bolsonaro, uma hora a culpa é do Donald Trump, uma hora a culpa é do mercado, uma hora a culpa é do presidente do Banco Central, uma hora a culpa é do clima, mas assim, o Lula é perfeito, né, gente? O Lula, injustiça, tá sofrendo uma injustiça, tadinho. Tô até chorando aqui, gente, tanto que o Lula tá sofrendo injustiças nas redes sociais. Tá sendo massacrado e ele é assim, um anjo, uma Madre Teresa de Calcutá em forma
de Lula. Fico impressionada, gente, com o cinismo do Lula. Nunca, covarde, nunca reconhece seu erro, seu fracasso. É interessante, né? Sempre a culpa é de todo mundo, menos do Lula, porque o Lula tá fazendo um governo impecável, segundo ali alguns jornalistas dentro da Globo News, principalmente Miriam Leitão. Olha, isso aqui é ruim, mas veja como é bom pra você. Uma vergonha. E agora, gente, olhem só essa notícia que foi divulgada aqui pela revista Oeste. Corte de Direitos Humanos condena Nicarágua por fraude eleitoral. Presidente Daniel Ortega. Gente do céu, ó. A Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu nesta quinta-feira, 23, uma decisão que responsabiliza o Estado da Nicarágua por violações de direitos políticos e das garantias judiciais do contexto das eleições presidenciais de 2011. Isso aqui é referente às eleições de 2011. A sentença foi proferida no caso Gadea Mantilla, tá? Nicarágua, que envolve o então candidato oposicionista Fábio Gadea Mantilla, que denunciou irregularidades flagrantes no processo eleitoral que culminaram na reeleição do ditador Daniel Ortega. Então, fraude eleitoral, né? Reelegeu o ditador Daniel Ortega. Mesma coisa na Venezuela, né, gente? São os amiguinhos do Lula, gente, tá? A corte concluiu que houve violação aos direitos políticos, às garantias judiciais e à proteção social de Mantilla e ressalta que o processo eleitoral careceu de integridade, o que ofereceu Ortega. Segundo o tribunal, as decisões da Corte Suprema de Justiça e do Conselho Supremo Eleitoral mostraram parcialidade e não garantiram um recurso judicial efetivo, né, para evitar as decisões que questionam irregularidades no processo. A sentença destacou que o processo de eleição presidencial... Gente, não vou nem ler o restante. Alguém aí foi pego de surpresa? Nossa, fraude eleitoral em uma eleição lá na Nicarágua, né, que elegeu o ditador Daniel Ortega, aquele que prende, tem 7 opositores, né, que tentaram concorrer ali à presidência contra o Daniel Ortega, foram presos. Alguém foi pego de surpresa com essa notícia, gente?